amigos, Lindão Scrizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série I'm Not Okay With This. Estreou nessa quarta-feira, dia 26, na Netflix e é do mesmo diretor de The End of the Fucking World. Também tem a mesma produção de Stranger Things com Shawn Levy e como protagonista a gente tem a Sophia Lillis e o Wyatt Olive. Os dois participaram de It, a Coisa, e essa série ela é uma série super gostosinha de assistir, super maratonável e a gente vai falar dela no vídeo de hoje. Então olha, não precisa perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês e a gente tá chegando nos 380 mil inscritos, então ó, se inscreve mesmo, me dá essa força aí. Essa série conta a história de Sydney, que é uma garota que se considera estranha e tem poucos amigos. A sua melhor amiga é a Dina, que é super confiante, e o Stanley, que é o seu vizinho excêntrico. E além de passar pelas fases conturbadas da adolescência, a Sydney tá passando por um processo bem doloroso da perda do seu pai, então ela começa a fazer um diário para conseguir se entender por que ela tem tanta raiva, só que no meio desse processo ela acaba descobrindo que tem poderes telecinéticos. A série é uma adaptação do quadrinho de mesmo nome do Charles Forsman, que é o mesmo autor do quadrinho The End of the Fucking World, que originou a série da Netflix, e aqui em I'm Not Okay With This a gente vê que a narrativa é bem similar, apesar de ter algumas diferenças na história, inclusive no final, talvez dê um vídeo sobre isso se vocês quiserem, mas a gente vê ela contando a história pra gente a partir do que ela escreve no seu diário e a gente vai descobrindo as coisas conforme ela também vai descobrindo. Essa série ela é atemporal, mas ela acaba trabalhando com umas vestimentas e o carro também são mais antiguinhos, mas ao mesmo tempo a série também traz um pouco da tecnologia, do celular, tem até uma passagem sobre o celular, e ela é ambientada em uma cidade bem pequena da Pensilvânia que tem um pouco mais de 5 mil habitantes, que acaba colaborando mais ainda com o tema principal da série, que é sobre solidão e depressão. É bastante similar com o quadrinho nesse aspecto. Eu tinha falado no meu vídeo anterior, que foi meio que uma análise de trailer e também contando um pouco do contexto do que seria essa série, que o quadrinho ele era bem melancólico, tinha umas passagens de depressão e suicídio, e a gente vê que isso também é trabalhado na série, mesmo que a série ela não fale que ela tem essa temática da depressão, a gente consegue ver que ela trabalha em vários aspectos com a depressão, tanto nas questões do que a Sydney tá sentindo, e até mesmo todo esse paralelo que a série faz com a morte do pai dela, e conforme ela também vai descobrindo sobre seus poderes e também vai descobrindo sobre o que o seu pai passou, a gente consegue entender cada vez mais a similaridade da depressão, inclusive com a utilização e a crescente dos seus poderes. E apesar da série trabalhar com esse paralelo com o pai dela, até fazendo mesmo um prelúdio que a protagonista poderia morrer no final, aqui é uma das grandes diferenças do quadrinho e eu fico curiosa, inclusive, para ver como que eles vão levar essa segunda temporada, que é nítido que vai ter, mesmo que ainda não tenha sido confirmado, mas ainda assim eu acredito que vai ser uma série bem pequena, que nem foi The End of the Fucking World, que teve aí suas 2 temporadas. Os quadrinhos do Charles Forsman são esses quadrinhos que, apesar de ter muitas páginas, os diálogos são bem curtinhos, então você acaba lendo super rápido, é uma leitura super fluida, assim como você assistir e maratonar a série. Inclusive essa série ela é super tranquilinha de maratonar, ela tem apenas 7 episódios que ficam aí em torno de 28 minutos a 23 minutos, tem alguns mais curtos, e acaba fazendo com que essa série tenha em torno de umas 2 horas, um pouquinho mais. E aí eu acho que fica a minha principal crítica talvez a essa série, porque eu acho que ela facilmente poderia ser um filme. E eu também tive a sensação de que quase tudo tá no trailer. É lógico que o plot principal que vem aí pro final da temporada, ele não tá no trailer, apesar dos primeiros episódios já darem a entender que algo pode acontecer com essa pessoa, pra quem já assistiu sabe do que eu tô falando, não necessariamente desse fim trágico exatamente, até porque a primeira cena já é ela ensanguentada, então você vê, já tem a noção que tá contando uma história pra chegar até aquele momento, mas pelo menos a pessoa, eu já tinha sacado que iria acontecer algo ali com ela. E eu também sinto que essa primeira temporada, ela foi uma grande introdução aí, e que realmente o plot seria a virada, né, se fosse numa estrutura de filme. Então eu senti que ela era uma série com uma narrativa bem linear, tiveram ótimos momentos com certeza, e que no final das contas essa primeira temporada acabou meio que preparando o terreno para a segunda, e seria o que daria a história pra gente ter o entendimento a partir dos poderes dela, até porque o final, apesar de ter uma similaridade com os quadrinhos, ainda assim foi bastante diferente. Mas eu gosto muito como que
a Sydney vai descobrindo os poderes dela, porque os primeiros momentos que ela tem contato com esse poder acabam sendo momentos que teriam explicações. Então ela até mesmo fala sobre a casa ser velha, ou até mesmo quando ela taca a pedra na placa e a placa voa longe. São coisas que estariam motivadas por algum aspecto até o primeiro momento em que ela vê que, cara, ela realmente tem poderes. Mas quando eles estão naquela missão de descobrir a motivação dos poderes dela, a gente como público já sabe que a motivação vem através da raiva. No próprio trailer deixa bem explícito que teria essa ligação com a raiva dela, então eu não achei que foi uma grande surpresa. É por isso que eu também falo que essa série ela é um pouquinho mais linear. Até algumas coisas que ela vai descobrindo, meio que a gente já sabe, até porque a gente tá vendo da nossa perspectiva de fora e não da perspectiva de dentro dela. Mas eu gosto muito também que no primeiro momento que daria a entender que ela tá conseguindo começar a ter controle dos seus poderes, a gente tem o ápice do final que ninguém imaginava que seria tão explícito e seria daquela forma. Inclusive eu gosto muito de como a série explica alguns paralelos sobre os seus poderes, principalmente com a aula de biologia. Então a gente tem vários momentos que fala sobre aquecer temperatura, até mesmo naquela aula sobre aquecer os átomos, e também na trilha sonora, quando a gente tem aquela música Baby Burn, justamente quando a própria protagonista explica que ela tem sentido que tá queimando por dentro dela quando isso acontece. E é interessante que tudo isso aconteça dentro dessa confusão da adolescência, porque realmente é tudo mais complicado de ser entendido. Então tem toda essa questão dos poderes dela, tem a questão do pai, mas também tem aquela questão dela tá se descobrindo sexualmente. Um grande ponto positivo para essa série com certeza tá na relação dela com a Dina. Eu gostei muito da química das duas e principalmente como elas eram autossuficientes em vários momentos. Então elas iam na festa juntas, tinha uma relação de amizade verdadeira que eu comprei, e mesmo que tivessem alguns momentos em que ela ficasse um pouquinho mais afastada por toda essa questão também da descoberta da adolescência, você ter o primeiro namorado, você querer dar atenção para ele e se entender nessas diferenças, né, de personalidades, principalmente quando é um namorado que você não gosta para sua amiga, mas isso também deu abertura dela ter essa amizade, de conhecer o Stan, e eu gosto muito da dinâmica deles. Eu já tinha falado no meu outro vídeo que justamente por eles serem trabalhados juntos em It, provavelmente essa química seria maravilhosa de acompanhar na série, e de fato é, mas eu vou ter que abrir aqui um parênteses falando que o Wyatt Oleff tá maravilhoso. Todos os momentos cômicos vieram com ele, eu dei várias gargalhadas enquanto eu tava assistindo, são momentos bastante divertidos, e ele tem umas observações bastante interessantes sobre todo esse universo, mas foi muito legal quando a gente teve um episódio que contou mais ou menos o mesmo período do que a gente tinha assistido, só que da perspectiva dele, porque a gente teve um conhecimento maior sobre a família dele e inclusive toda aquela visão que ele tinha sobre os atletas. Eu gostei que foi um toque bem sutil, mas deu pra entender muito sobre a personalidade dele também. A única personagem que eu realmente não gostei nessa série foi a Jenny, porque eu tenho absoluta certeza que eles construíram ela nessa personalidade para ser justamente uma personagem super detestável, mas ela me pareceu só uma pessoa forçada mesmo, que eles queriam ter meio que uma vilã ali, porque eles não trazem o background dessa personagem, e ela veio como uma personagem para justamente diferenciar uma questão que acontece nos quadrinhos, que inclusive é até mais pesada, mas realmente essa falta de contexto e ela só ser uma personagem detestável, eu achei realmente forçado. I'm Not Okay With This com certeza é uma série que vai ser bastante falado por causa das suas referências, inclusive a própria série foi vendida dessa forma, e uma referência muito clara aí é Carrie a Estranha. Logo na primeira cena da série a gente já consegue perceber, essa cena também estava no trailer, mas principalmente porque eles trabalharam justamente dela ser a menina meio estranhinha da escola e aí ter todo esse contexto no final. E obviamente eu não posso deixar de falar de Stranger Things, vocês sabem que eu gosto pouco dessa série aqui, falo pouco no canal, mas tem uns momentos em que a coisa vai ficando mais frenética, que começam a rolar uns sintetizadores, bem similar quando Stranger Things trabalha com um aumento de uma pressão, com uma chamada ali para ação, e aqui também é trabalhado isso. A mesma forma, as luzes piscando em certo momento me lembrou bastante quando o Demogorgon está próximo ali, o que também me deixa a questionar que esse personagem pode ser algo ruim e não bom. A gente pode discutir em um vídeo sobre
teorias também. Gente, tem várias ideias de vídeo pra essa série, mas também a questão do nariz escorrendo é algo que acontece nos quadrinhos, mas obviamente a gente já vê uma similaridade e também os poderes dela, tanto que em certo momento da série, eu tenho que falar isso, o próprio Stan, quando ele pega os quadrinhos pra entender a origem dos poderes, ele chega a falar uma frase assim: ah, você é um experimento secreto do governo, fazendo uma referência clara a Eleven. Eu ri muito dessa parte. E claro, todo esse contexto também da melancolia e do humor um pouquinho mais ácido em alguns momentos de The End of the Fucking World. Outra referência também é Clube dos Cinco, apesar de não ter seguido muito a linha de pessoas diferentes vão lá e acabam fazendo amizades, mas a referência tá bastante clara também. I'm Not Okay With This é uma série que vai para um caminho um pouquinho diferente dos quadrinhos, o que me deixa bastante curiosa para a segunda temporada, até porque tem alguns aspectos que foram trabalhados nos quadrinhos e ainda não foi mostrado aqui na série, então eu acho que pode abranger um pouco mais, mas principalmente pelo rumo final aí, então eu tô bastante curiosa realmente para ver como que vai tomar o rumo dessa história, mas sinceramente eu acho que eles precisam convencer um pouco mais aí na série. Ela de fato tem uma narrativa mais linear, então em alguns aspectos eu não achei tão impactante. Eu não sei se eu fui também com muita expectativa para assistir a série, mas eu acho que ela precisa fazer mais para ser de fato um hit como foi Stranger Things, como foi The End of the Fucking World. Com certeza a excelência do elenco ajuda bastante, a Sophia Lilly está maravilhosa no seu papel, mas ela é uma série que traz temas muito pertinentes que devem ser muito abordados hoje em dia, principalmente quando ele traz essa sutileza, talvez pra gente ter um entendimento maior de como a depressão funciona, de como é a solidão e como somos pessoas diferentes, principalmente, sem precisar se sentir anormal. E eu gosto muito sobre esse paralelo de início e fim da série, cara. Foi um toque muito bom que eles ficaram falando sobre ela não ter nada de especial e no final essa vinda com os poderes, ela ser especial de alguma forma e principalmente sobre como pequenas coisas incomodavam ela, mas ela ficava falando, eu estou de boa com isso, eu estou de boa com isso, e aí o I'm Not Okay With This provavelmente vem em algum ápice que tá guardado aí pra segunda temporada e vamos aguardar, porque eu já quero pra hoje na minha mesa Netflix. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa série. Superou suas expectativas? Você quer essa segunda temporada? Você quer os outros vídeos que eu citei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!